Joquices! Joquices. Joquices! Oi gente, tudo bom? Meu nome é Felipe Salles, eu sou editor de conteúdo no Jornal Joca. O tema de hoje é sério, é um tema que vocês pediram muito para que a gente falasse. Nós falamos do jornal na edição impressa e agora estamos fazendo joquices também para explicar ainda melhor, mas é um tema complicado, então segura na minha mão porque vamos juntos entender este assunto. Assim, eu vou explicar passo a passo. Tema sério, complicado, não vai ter nem dancinha hoje, uma dancinha rápida, vai. Pronto. E agora vamos ao assunto. Eu vou explicar 4 pontos para você entender o conflito que está acontecendo na Ucrânia, com a Rússia invadindo a Ucrânia. Ok? Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o histórico destes dois países. A primeira coisa que você precisa entender é que esses dois países eram meio que uma coisa só. Eles faziam parte do mesmo estado medieval chamado Husqvarna, ok? E depois eles também fizeram parte da União Soviética, que era uma grande nação que englobava vários países. O caldo só começou a entornar em 2013, quando a Ucrânia estava começando a fazer um acordo para se aproximar da União Europeia, né? Os países europeus ali. Só que o presidente da época, ele deu para trás, ele desistiu deste acordo com a União Europeia para se aproximar ainda mais da Rússia. Então, Ucrânia, Europa, que seria a União Europeia, eu escrevi aqui para simplificar, não, mas aí ele se aproximou da Rússia para ficar mais amigo. Só que a população ucraniana não concordou com isso. Então teve uma série de manifestações populares de pessoas discordando isso. A galera ficou brava com essa situação. A insatisfação popular foi tanta que o presidente da época, que se aproximou da Rússia, né, que ele se chamava Viktor Yanukovych, eu vou errar várias pronúncias aqui, ele fugiu da Ucrânia e foi para a Rússia, ficou lá. E ainda nessa época, a Rússia tomou uma parte da Ucrânia, uma região chamada Crimeia. Em 2014 isso. Então, em 2019, quando o novo presidente assumiu, o Volodymyr Zelensky, ele assumiu com uma postura um pouco mais, vamos nos aliar aos países do Ocidente, sim, vamos conversar mais com os Estados Unidos, com a União Europeia, e talvez um pouco menos com a Rússia, assim. E uma das plataformas dele, né, uma das promessas dele era: temos que nos alinhar à OTAN. E ele manteve isso assim durante muito tempo. Temos que nos alinhar com a OTAN. A OTAN, você já sabe, eu acho, você já ouviu falar bastante, que é um grupo de países, é um acordo militar entre vários países, onde eles se protegem. Então, se atacar um país mexeu com um, mexeu com todos. Então, os países que estão dentro deste grupo, eles estão lá se ajudando, estão nesta panelinha entre eles. 2. O que está acontecendo agora? Bom, você lembra que eu comentei que o presidente da Ucrânia, ele estava querendo se aliar à OTAN. Bom, a Rússia não gostou nada disso. Então, Ucrânia ficar gostando da OTAN, se aliar com a OTAN, Rússia não gostou, ficou bravo. Porque eles enxergavam isso, inclusive, como uma ameaça. Assim, as autoridades russas chegaram a falar que se a Ucrânia entrar para a OTAN pode colocar mísseis na Ucrânia, que como a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, bem pertinho, esses mísseis poderiam atingir a Rússia facilmente. Obrigado, motoqueiro barulhento que passou aqui. Então, a Rússia enxergando isso como uma ameaça, lembrando, foram isso que eles disseram, né? Eles falaram: a Ucrânia se aliar à OTAN é perigoso para nós, foi o que eles disseram, e isso serviu como uma das principais justificativas para começar essa invasão. Então, essa guerra, você vai ouvir outras justificativas que o presidente da Rússia dá, que as autoridades russas dão, e realmente eles têm uma série de justificativas que eles estão falando, mas a principal, né, que eles mais batem na tecla, que eles comentaram primeiro, foi essa questão da OTAN, realmente. E aí, em 24 de fevereiro desse ano, começaram as ofensivas. A Rússia atacou algumas cidades da Ucrânia, atacaram, inclusive, usinas nucleares
que estão no controle russo, como Chernobyl, e uma que é a maior da Europa, que é Zaporizhia, alguma coisa assim. E fiquem tranquilos que eu vou explicar essa questão das usinas nucleares daqui a pouquinho. Com tudo isso acontecendo, a Ucrânia não se rendeu, né? A Ucrânia resistiu, assim, eles resistiram, eles atacaram de volta, eles ficaram com soldados lá, então fez esses conflitos se estendeu um pouco mais por causa disso. Mas aí, agora, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr, ele está falando que, ok, nós podemos não nos alinhar à OTAN, porque eles não tinham chegado a se alinhar à OTAN, eles só estavam conversando com a OTAN para entrar dentro deles. E aí eles ficaram, o presidente falou, beleza, pode ser que, vamos deixar isso de lado, essa história de OTAN. Isso não significa necessariamente o fim da guerra, o fim do conflito. Significa, é um grande passo, é uma das principais reivindicações da Rússia, mas eles começaram a exibir outras reivindicações que eles dizem que são importantes. Eu até separei aqui. Ó, entre outras exigências da Rússia estão a desmilitarização da Ucrânia, ou seja, que a nação não receba armas de outros países, por exemplo. O reconhecimento da Crimeia como território russo, porque eu falei lá atrás que a Rússia tomou a Crimeia, né, uma parte da Ucrânia, mas a Ucrânia nunca reconheceu isso. Falou, não, gente, isso aqui é nosso. E aí agora eles querem que a Ucrânia reconheça oficialmente. E também eles pediram a independência de algumas províncias que ficam na Ucrânia, que estão com políticas separatistas, estão com políticas que não querem fazer parte da Ucrânia, assim, e eles querem que a Ucrânia reconheça isso. Terceiro ponto, energia nuclear. Eu comentei que a Rússia atacou algumas bases onde tinham reatores de energia nuclear. Mas o que é isso? Energia nuclear serve para gerar eletricidade. Gerar energia, acender lâmpada por aí, fazer máquinas funcionarem, é para isso que serve. Inclusive, ela tem uma vantagem, né, um ponto positivo, que é não queimar gases que podem provocar as mudanças climáticas. Então, por exemplo, quando nós geramos energia com carvão, ele gera gases que prejudicam o meio ambiente. E aí, no caso, a usina nuclear não faria isso. Porque eles usam um elemento chamado urânio, que tem energia radioativa e tal. O ponto negativo é que o urânio ele não é renovável. Então, você usa o urânio e depois não dá para reutilizar, reciclar. Então, isso é um problema. E, além disso, como nós estamos falando aqui, radioatividade faz mal para as pessoas. Então, há muito tempo atrás já aconteceu, por exemplo, um acidente na usina de Chernobyl, onde, né, essa radioatividade vazou, saiu e atingiu as pessoas da cidade e fez mal a muita gente, tal, as pessoas ficaram doentes, tal. A Ucrânia abriga duas importantes usinas nucleares, que é Chernobyl e a Zaporizhia. Zaporizhia é a maior da Europa. Chernobyl, onde aconteceu aquele acidente, não funciona mais, né, está desativada, mas ainda tem muita radioatividade acontecendo por ali. Mas fica calmo, porque esses ataques não necessariamente quer dizer que vai acontecer outro acidente nuclear. As próprias autoridades russas falaram que eles não estão interessados que isso aconteça, né, que eles querem evitar que isso aconteça. E o ataque àquela região aconteceu por outras questões estratégicas, né? Como eles disseram que a região em que a usina de Chernobyl está é no meio da rota mais direta da fronteira de Belarus. Então, foi uma questão ali. E mesmo se acontecendo, não vai atingir o Brasil. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, ok? Por falar nisso, vamos para o nosso quarto ponto, que é Brasil. Como o Brasil fica nisso? Quais são os impactos para nós? O governo brasileiro está se envolvendo com isso. Vamos falar sobre essa parte. Bom, quanto ao Brasil, vocês podem ficar tranquilos também. O Brasil não sinalizou que vai entrar no conflito, então não tem nenhuma razão para atacarem a gente, por exemplo, porque o Brasil não vai enviar soldados para lá para participar desta confusão. Em entrevista ao Joca, o pesquisador César Albuquerque, que é um doutorando em História, um especialista em História da USP, Universidade de São Paulo,
explicou que as chances de ter uma terceira guerra mundial, né, uma guerra entre todos os países, é muito pequena também, porque os países estão opinando sobre o assunto, muitos estão fazendo restrições econômicas, né, falando não vou comprar da Rússia enquanto isso continuar, comprar produtos da Rússia, mas ninguém está indo lá e enviando tropas e participando da briga, sabe? Está sendo um conflito localizado ali, então não vai ser uma guerra mundial. Inclusive, historicamente, o Brasil não é um país brigão, não é um país briguento. O Brasil teve pouquíssimas brigas com outros países ao longo da história, assim, é uma coisa bem rara. O Brasil consegue resolver as coisas muito mais no que chamam de diplomacia, ou seja, na conversa, né? Calma aí, amigo, vamos conversar, pra que brigar? Então, ter esse histórico, né, é uma boa notícia para nós, que significa realmente que tem menos chances do Brasil participar dessa briga. Agora, algumas consequências que nós podemos observar na área econômica, da área da economia. Por exemplo, você deve estar ouvindo por aí que o petróleo, a gasolina está mais cara. Quando seu pai vai abastecer o carro no posto de gasolina, ele reclama que está mais caro. Tem uma série de razões, uma série de fatores para isso, mas uma das razões também é a guerra. Porque o que acontece? A Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. E aí, quando essa guerra começou, muitos países falaram o seguinte, não concordo com essa história aí que a Rússia está fazendo, essa briga aí, sou contra. Enquanto a Rússia não parar com essa coisa, com essa guerra, não vamos comprar o petróleo da Rússia, ou vamos comprar menos o petróleo da Rússia. E com isso, eles têm que comprar de outros países. Eu costumo comprar sempre da Rússia. Vou parar de comprar? Vou para outro país comprar. Só que por ter um país a menos vendendo, aqueles países que estão vendendo, eles cobram mais caro, porque eles falam, você não vai comprar da Rússia? Você tem poucas opções. Então ficou mais caro agora o petróleo. Vai ter que pagar mais para mim. E aí isso está fazendo com que o preço do petróleo, e consequentemente da gasolina, fique mais cara. E a mesma coisa está acontecendo com alguns outros insumos, como adubos ou fertilizantes, porque também a Rússia vende muito adubo, muito fertilizante, e a ideia de parar de comprar de lá para comprar de outros lugares vai encarecendo as coisas. Ok? Gente, eu acho que esses são os 4 pontos principais. Eu sei que é muita coisa para se falar. Confesso que eu passei um tempão para conseguir gravar esse vídeo. Mas um vídeo não é o ideal para você entender tudo. Como eu falei, isso é um ponto de partida. Agora, o que você deve fazer é entrar em jornaljoca.com.br e dar uma olhada nas reportagens que escrevemos sobre o assunto, entrevistando especialistas, com textos completos. Se você precisar, peça a ajuda de um adulto para ler contigo. Tem no nosso jornal impresso também, acabou de sair. E então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para joca@magiadeler.com.br. E eu também quero saber outras sugestões de temas e de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Ok? Foi difícil essa. Gente, até a próxima. Tchau.